Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e hoje é dia de mostrar um instrumento clássico, realmente um instrumento clássico. Por que eu posso afirmar isso? Porque foi fabricado em 1942 nos Estados Unidos. Se você acompanha o canal e gosta de instrumentação, vá lá na playlist, nas playlists do museu você vai encontrar outros aí equipamentos interessantes como esse. Bom, mas essa maleta bastante robusta, pesando 3,5 quilos, para quem já é um pouco mais acostumado com instrumentos vintage ou antigos, vai notar que tem um estilo original dos anos 40, e tudo aqui é original. A madeira original, os pezinhos, a alça, os acabamentos metálicos dourados, que estão aqui com o seu dourado original, apesar da situação, né, de tantos e tantas décadas de vida. Bom, por que eu vou falar desse instrumento? Vamos lá. Primeiro eu vou apresentar ele para vocês, que talvez sejam amantes da instrumentação assim como eu sou. Esse equipamento fabricado pela Weston americana, que é um testador de circuitos industrial, Weston modelo 785, testador de circuitos industrial. Como eu disse, fabricado em 1942, a caixa é feita de carvalho maciço. Não precisamos comentar que essa madeira praticamente não existe mais. E se existe, ela é tão protegida que ela estará somente em áreas de preservação. Eu não entendo de madeira, mas o que li sobre isso é que o carvalho, especialmente esse carvalho, é extremamente raro hoje em dia. Esse instrumento foi fabricado em duas versões, que diz aqui no seu manual original. Esse é o manual que veio da fábrica com o instrumento. Ele está incrivelmente preservado. Ele suportou todos esses anos aí. É incrível, né? Nós estamos falando de um instrumento de 78 anos de idade. Ou melhor, tem mais. Se ele foi fabricado em 1942, ele tem 80 anos de idade. Aqui diz então dois tipos. Tá lá? Manual de instruções de operações do circuito tester, tipo 3 e tipo 4. Por que dois tipos? Porque o tipo 4, que é esse aqui, veio com a caixa de carvalho. E o tipo 3 veio com a caixa metálica. Esse instrumento é tão original que ele está com as pegas originais. Só que nós fizemos foi limpar. Quando esse instrumento chegou aqui, há uns 5 anos atrás, ele tinha oxidação nessas pegas aqui, nas garrinhas de jacaré e aqui nos pininhos banana. Agora eles estão limpinhos e guardados aí, protegidos. Mas o instrumento está absolutamente original. O circuito dele não foi mexido. Ele está como ele saiu da fábrica. Bom, algumas características que vale a pena comentar. Ele trabalha com baterias secas, isso é interessante, pelo contexto da época. Duas baterias de 7,5 volts e uma bateria de 1,5 volts. O que a gente tem de escalas? Vamos lá. Escalas. DC. De 1 a 1000 volts, com a sensibilidade de 20 kΩ por volt. Isso é muito notável para 1942. Realmente é um instrumento de uso industrial ou laboratorial e não tem a informação de quanto isso custava, mas com certeza era muito, mas muito dinheiro mesmo, pelas suas características e pela época.
Então DC de 0 a 1000 volts, com 20 kΩ por volt de sensibilidade. AC de 5, ou de 0, né? A escala é 5, de 0 a 750 volts AC, e aqui uma sensibilidade de 1 kΩ por volt. Em corrente, ele vai medir, ele tem uma entrada separada aqui, né? Ó. Ele tem a entrada para tensão DC, e ele tem a entrada para tensão AC. Aí ele tem entrada para impedância, que depois a gente vai falar, e entrada para a corrente DC. Então, em corrente AC, de 0 a 10 amperes, com entradas separadas. Então você vai, como está aqui, né, vai trocando conforme a corrente que quer testar. Então tá ali, ó, AC amperes, AC corrente, né, 5, ou melhor, 0,5, né, 500 miliamperes, aqui, 500 mili, 1 ampere, 5 amperes, 10 amperes. Do outro lado, corrente DC. A diferença aqui é vermelho, aqui é branco. Então, corrente DC é 1 miliampere, 10 miliamperes, 100 miliamperes, 1 ampere e 10 amperes. E aqui, então, vai como tá, né? A escala, as escalas. Impedância, que vem aqui, já vamos falar. DC, 50 microamperes. DC corrente, que daí você vai usar essas entradas. Do outro lado, corrente AC, que vai usar essas entradas. Ou melhor, AC volt, né? Aqui, AC volt, a primeira escala, e corrente AC, a próxima escala. Tudo está aqui absolutamente original. As entradas, os knobs, os botões. O painel é de baquelite liso, também absolutamente original. E esses são os detalhes desse instrumento, já que eu ia usar ele para mostrar para vocês o que eu queria mostrar hoje. Então eu resolvi fazer essa apresentação. Bom, mas esse carvalho original, ele tem uma beleza notável, que eu acredito que vocês vão ver no vídeo. A madeira não é lisa, ela tem... é como se ela tivesse sido feita ranhuras na madeira. É muito lindo. O que eu fiz então? Já há algum tempo eu queria fazer uma base giratória para colocar na bancada. Mas essa base giratória, ela tinha que parecer de época. Ela tinha que parecer o que a gente chama modernamente de vintage, né? Ou antiga. Então eu tive uma ideia. Uma pessoa me indicou o senhor Mário, um restaurador de móveis aposentado, que trabalha na garagem da sua casa e trabalhou toda a sua vida com restauração, com pintura e com esse tipo de coisa. E eu fui então conhecer o seu Mário e levei essa maleta desse instrumento com ele, para ele ver. E aí ele me deu a seguinte ideia: vamos reproduzir isso aqui. Vamos fazer uma base giratória com as mesmas características, como se ela tivesse sido feita em 1940. E foi isso que ele fez. Aí está ela então, a nossa base giratória, que vai facilitar muito a vida de bancada, a vida de manutenção aqui e restauração, enfim, de trabalho, e principalmente nos rádios valvulados, aqueles que têm o chassi muito pesado. Fica mais fácil, né? Eu já tinha visto isso em alguns vídeos americanos e também europeus, e a gente então recebeu a inspiração desses vídeos para procurar uma pessoa que fizesse a base. Mas o que tem de inusitado aqui, e o que merece ser destacado, é que o Sr. Mário fez exatamente a réplica, como se nós tivéssemos feito isso aqui com o carvalho, lá com o carvalho europeu, como a gente vê no instrumento original. Olha só.
Com a diferença que esse tem 80 anos e a qualidade da madeira indiscutível, né? Porque sequer ele tem lascados nos cantos. Um carvalho maciço, uma madeira extremamente dura. Nem cupim não consegue atacar isso aqui. E aqui a gente tem então a réplica. A diferença está na pintura visualmente. A textura é praticamente a mesma. Aqui a gente tem uma pintura nova. O que eu fiz então? Eu comprei o mecanismo giratório, que é uma espécie de rolamento, né? Ó, que fica lá dentro, dá pra ver, né? Ó, está lá. Ele fez aqui a parte de baixo, um pouco menor. Prendeu aquele mecanismo giratório com parafusos, com porca embaixo e em cima. E a gente tem agora uma base giratória que vai imitar a eletrônica que nós chamamos de clássica. Uma estética e um visual, né, dos anos 1940. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva. Se você assiste os vídeos do Museu da Eletrônica, se inscreva, ative as notificações e assim você vai ajudar o canal a crescer e a levarmos essa ideia, né, da preservação, do resgate, da restauração e da preservação para mais pessoas. Obrigado porque você assistiu e até o próximo vídeo.